Uma pessoa que foi absolvida pode recorrer? Se o réu for condenado, pode o Ministério Público recorrer? Gostaria de tratar com vocês um pouco neste vídeo sobre a sucumbência, sobre o interesse em recorrer na esfera processual penal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma grande satisfação que você esteja aqui conosco. Aqui nós tratamos de direito penal, processo penal, legislação penal especial e prática da advocacia. Você é muito bem-vindo, os seus comentários também são sempre muito bem-vindos. É claro que os comentários elogiosos, que eu recebo de muitas pessoas, me engrandecem, me envaidecem, eu fico muito feliz, mas também as críticas são muito bem-vindas quando elas são colocadas aqui por vocês, a gente sempre absorve. Já teve vídeo que teve gente que discutiu o áudio, então o vídeo é bom, mas o áudio está ruim, ou a imagem, professor, discordo disso, daquilo, legal. E aqui há uma democracia, muito importante essa participação, e eu prometo para todos vocês que sempre a gente vai tentar melhorar, sempre tentar trazer conteúdos importantes aqui, principalmente para aqueles que se preparam para concursos públicos, OAB, e também para aqueles que têm dúvidas pontuais da prática, porque estão na lida, no dia a dia da advocacia criminal ou exercendo outras carreiras de delegado de polícia, policial de uma maneira geral, promotor, juiz. Então esses comentários são sempre muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu gostaria de tratar com vocês de um pressuposto recursal. Um recurso, para ser conhecido, para ser aceito, ele precisa conter todos os pressupostos recursais necessários para o seu conhecimento. Às vezes a gente recebe lá um acórdão que diz assim: não conhecemos do recurso. Quando não se conhece do recurso é porque o recurso sequer analisado foi, porque faltava algum dos pressupostos recursais. São muitos os pressupostos recursais, objetivos e subjetivos, mas no vídeo de hoje eu queria chamar a atenção a um pressuposto recursal subjetivo chamado interesse. Quem é que pode recorrer? Quem pode recorrer é quem foi sucumbente, é aquele que perdeu, porque aquele que perdeu, ainda que tenha perdido em parte, ele tem interesse em ver modificada aquela decisão, e por isso ele pode recorrer a esse pressuposto recursal, esse pressuposto estaria presente. Então, no início do vídeo eu perguntei: será que uma pessoa absolvida pode recorrer? Ou será que o promotor, no caso de condenação, pode recorrer? Em ambos os casos, a resposta é: ele poderá, se for sucumbente, se tiver perdido. Mas, professor, o réu foi absolvido. E se o réu foi absolvido, logo ele ganhou o processo e, portanto, ele não tem interesse em recorrer? Calma. E se ele foi absolvido, realmente essa é uma decisão importante para ele, não é? É claro que ser absolvido é muito relevante. Acontece que o artigo 386, quando trata da absolvição, ele tem 7 incisos tratando de motivos para a absolvição, né? Então o réu ele pode ser absolvido por vários motivos, né? E alguns motivos, senhores, podem gerar efeito na esfera civil e outros não. Então vejam só, o que é melhor para o réu? Que ele tenha uma absolvição aqui na esfera criminal, e essa absolvição feita pelo juiz criminal resolver todas as questões, inclusive na esfera civil, amarrar o civil, acabar com o assunto, ou uma decisão que absolve criminalmente, mas deixa uma pendência, ele ainda pode ser processado na esfera civil.
Me parece que a primeira decisão, aquela absolvição que já resolve toda a relação jurídica, é muito melhor do que a segunda, que há uma pendência. Acontece que há absolvições que encerram a discussão civil e outras não. Por exemplo, se o réu for absolvido por falta de provas, aqui na esfera criminal, ele é absolvido, sentença absolutória, não gera reincidência, nada, resolveu o assunto criminal. Mas pode não ter provas no crime e ter provas no cível. Então a vítima pode entrar no cível e, independente do fato do réu ter sido absolvido lá no criminal, pleitear uma indenização aqui no cível. E o juiz cível pode sim condenar o réu. O juiz cível pode dizer, olha, lá no crime não tinha provas, mas aqui tem provas e, portanto, eu vou condená-lo aqui. É possível isso? Sim. Agora imagine, por outro lado, que o juiz criminal disse, eu absolvo o réu porque o fato não aconteceu. É um fato inexistente. A vítima disse que aconteceu algo, mas isso não aconteceu. Por isso eu absolvo pela inexistência do fato. Pergunto, essa vítima pode ir no cível aqui pleitear uma indenização? Resposta não. Ela até pode pleitear, mas não vai conquistar nada. Por quê? Porque o juiz cível vai olhar e falar assim, mas peraí, você está pedindo uma absolvição por um fato que não aconteceu? Não, mas o fato aconteceu. Ah, o juiz criminal disse que o fato não aconteceu. Então, se o fato não aconteceu, você não pode pleitear nada por esse fato que não aconteceu. Compreendido? Então isso faz com que, se o réu for absolvido, por exemplo, pela falta de provas, ele possa recorrer, ele tenha o interesse, ele tenha sido sucumbente, o que levou ao interesse de mudar aquela decisão e entrar com uma apelação mesmo sendo absolvido. É um caso, né? E o MP é no mesmo sentido, né, pessoal? Não é porque o MP pleiteou a condenação e o juiz concedeu a condenação, condenou o réu, que o MP vai se conformar com aquela decisão. Por quê? Porque quando o juiz condena, ele aplica uma pena. E nem sempre a pena aplicada pelo juiz foi aquela que era de interesse do Ministério Público. Então, de repente, o juiz aplicou um regime aberto, o MP queria um semiaberto ou fechado, de repente o juiz deu a pena de 1 e o promotor queria a pena de 2, de 3, né? Então são vários os fatores que, mesmo o réu sendo condenado, não impede que o MP recorra. E se o MP recorrer, a pena pode aumentar, professor, mas isso não é reformácio impégios? Resposta, não, isso não é reformácio impégios. A reformácio impégios ocorre quando só a defesa recorre e o tribunal, além de não dar provimento ao recurso da defesa, piora a situação. Não. Se só a defesa recorrer, uma certeza nós temos: piorar não vai, né? Ou a sentença será mantida daquela forma, daquele jeito, ou ela melhorará na ótica do réu, será mais favorável ao réu, mas piorar não, porque isso seria uma reformácio impégios. Todavia, se o Ministério Público recorrer e o réu recorrer, por exemplo, os dois recorrerem, podem os dois recorrer? Sim, se os dois recorrerem, o tribunal pode tanto aumentar quanto reduzir, porque o tribunal está livre. Isso não seria reformácio impégios, porque o MP não se conformou com aquela decisão de primeira instância. Eu chamo a atenção dos senhores, né, sobre o fato de funcionários públicos envolvidos com crime. Muitas vezes o funcionário público ele responde um processo crime e responde um processo administrativo também. Esse processo administrativo resulta na expulsão do funcionalismo público. E, às vezes, o réu aqui na esfera criminal foi absolvido. Então, aí o réu pega essa sentença absolutória e vai lá na esfera administrativa e quer o cargo de volta, mas nem sempre ela conquista. Isso depende
do motivo da absolvição. Então, talvez o funcionário que foi absolvido aqui tenha que recorrer para mudar a fundamentação da absolvição, para depois ir lá no administrativo e conquistar o seu cargo de volta, porque aquela sentença absolutória pode não estar resolvendo o administrativo. Pode resolver o criminal, mas o administrativo talvez não. Legal, pessoal? Então, é uma grande satisfação ter você por aqui. Se inscreva no canal e acione o sininho para receber novas notificações e dê o seu like, que nos ajuda muito a divulgar aqui o conteúdo do canal. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.